Doutor, minha testosterona está baixa. Tem alguma opção de tratamento sem ser a reposição do hormônio? Por meio do endereço www.clinicalongevitar.com.br, você tem acesso ao nosso site, além de textos informativos com diversos temas em urologia. Lá dispomos também o link tanto para agendamento online quanto via WhatsApp da clínica. Por lá, também você pode acessar nossas mídias sociais, Facebook e Instagram, onde diariamente colocamos conteúdo relacionado à urologia. Aproveite e compartilhe! Olá, meu nome é Bruno Vedovato, sou médico, urologista. Então aquele recadinho de praxe, antes da gente seguir aqui com o tema do vídeo, já deixa aí a sua curtida, se inscreva aí no canal, ative as notificações, isso é importantíssimo aí para a gente crescer junto aqui, tá? Então, vamos lá. Essa é uma pergunta comum, né? Muitos pacientes, inclusive no Instagram aqui, mandam mensagem: minha testosterona deu tanto, é normal, não é? E, inclusive, tem vídeo no canal a respeito de quais são os níveis normais de testosterona, enfim. Então, convido vocês a dar uma olhada nesse vídeo também, tá? Então, vamos lá. Quando a gente se depara com um paciente com níveis de testosterona baixos, tá? Ou muito próximos do limite inferior, então vamos comentar só rapidamente quais seriam esses valores, né? As definições mudam um pouquinho de sociedade para sociedade, né? Tem a Sociedade Brasileira de Urologia, a Associação Americana de Urologia, a Europeia, a Sociedade de Endocrinologia, né? A brasileira, mas esse valor gira em torno de 280 a 350, tá? Então, valores próximos a isso ou abaixo deste são tidos como valores baixos, tá? Então, a primeira pergunta que vem à tona quando a gente tem um paciente com esses valores é: existem sintomas associados a isso? Tá? E aí a gente vai investigar, né? Vai perguntar para o paciente: estou indisposto, meu sono está ruim, está horrível, sinto que a bateria já não dura o dia todo, né, entre aspas, não tenho disposição para ir para uma academia, tenho ganhado peso com mais facilidade, tenho percebido a perda de massa muscular, tenho prejuízo aí do meu desempenho sexual, seja na qualidade da minha ereção, né, a minha ereção parece que não se sustenta mais tanto tempo, tenho dificuldade de manter, ou não consigo ter, ou o interesse, né, para mim ter ou não ter relação dá no mesmo, não tô tendo interesse, não procuro a minha parceira para ter relação. Então, enfim, são um conjunto de sinais e sintomas que podem estar relacionados a essa queda, tá? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: você ainda deseja ter filhos? De que paciente a gente está falando? De que idade é esse paciente? Tá? Então, a ideia do vídeo hoje é falar para aqueles pacientes que respondem sim à primeira pergunta, ou seja, sim, existe um quadro clínico que está relacionado a essa queda dos níveis hormonais, tá? E também sim para outra pergunta: sim, eu ainda desejo ser pai, eu ainda me preocupo com a minha fertilidade, ainda não sou pai, sou jovem, né? Enfim, então eu quero sim preservar a minha função testicular, tá? Então vamos lá e vamos explicar porque sim, existem opções de tratamento nesses casos para melhorar esses níveis hormonais. Então, quando a gente encontra esse cenário de paciente jovem com hipogonadismo, ou seja, com queda dos níveis de testosterona, se eu realizo a TRT, ou a terapia de reposição de testosterona, durante uma TRT é bem possível da gente fazer o quê? Da gente simplesmente bloquear o eixo normal de produção, tá? E o que significa isso? Então, vamos dar uma passada geral em como funciona o nosso eixo hormonal, que isso vai ser fundamental para a gente entender o passo seguinte aí do vídeo.
Então, o nosso testículo diariamente produz lá a sua testosterona, tá? E essa testosterona cai na circulação, tá? E é como se a gente tivesse lá no cérebro um termostato que percebe essas alterações de concentração de testosterona. E quando esse termostato, essas estruturas cerebrais, que são o hipotálamo e a hipófise, quando elas percebem que a testosterona caiu, né, elas deflagram um pulso de substâncias, de hormônios. Então, o hipotálamo produz GnRH, o nome do hormônio. Esse vai lá na hipófise e faz a hipófise produzir as gonadotrofinas, que são LH, hormônio luteinizante, e o FSH, o folículo estimulante. E esses dois é que vão lá no testículo, gritar na orelha do testículo, olha, produza mais testosterona, isso o LH que faz, e produza mais espermatozoides, e inibina, que isso é o FSH que faz. Então, lá no testículo nós temos duas populações diferentes de células. As células de Leydig, que respondem à ação do LH e produzem testosterona, e as células de Sertoli, que produzem espermatozoides, e como os espermatozoides não caem na corrente sanguínea, para que haja, né, para que se atue nesse termostato, entre aspas, é produzido um equivalente sanguíneo dos espermatozoides, que a gente chama de inibina, que cai na circulação e, né, mostra para o cérebro, vamos dizer assim, que tudo está funcionando direito, tá? Então, se a gente dá testosterona para o indivíduo, o que a gente faz? Mesmo que a gente coloque como alvo terapêutico manter a sua testosterona em níveis fisiológicos, que é a proposta de tratamento de nós urologistas, né, a gente pode bloquear esse eixo em maior ou menor grau, isso é muito individual. E aí o que vai acontecer? Essas gonadotrofinas, né, essa testosterona vai cair na circulação, seja ela passada em gel, ou seja ela injetada, ou seja ela na forma de implante. Ela cai na circulação, o seu termostato vai perceber, opa, tem bastante testosterona, não preciso lá gritar na orelha do testículo para produzir. Então esse testículo ele vai ficar adormecido por um tempo, né? Ou a mensagem para ele vai ser menor do que deveria ser. E aí o que acontece? Com o tempo, esse testículo ele pode sofrer um processo de atrofia, a população dessas células pode diminuir, tá? E na suspensão dessa terapia, desse tratamento com testosterona, esse eixo ele até volta a funcionar, mas isso pode demorar, de até 6 meses a 2 anos, ou ele pode voltar a funcionar, mas não da forma como deveria ser, tá? Então isso, é claro, é bem mais visível e notório, né, em pacientes usuários de esteroides anabólicos, né, de anabolizantes, né, ou seja, aqueles pacientes que usam hormônio, testosterona, enfim, em níveis suprafisiológicos, em níveis acima do tido como normal, né, para ali ter o anabolismo, para melhorar aí, aumentar o potencial de ganho de massa muscular, tá? Mas numa TRT não dá para a gente falar, olha, esse paciente com isso não vai acontecer, ele vai continuar estimulando lá, não dá. E principalmente, né, em pacientes jovens pode haver um prejuízo permanente na fertilidade, porque da mesma maneira que esse eixo a gente bloqueia o LH, a gente acaba bloqueando também o FSH. Né? E esse FSH é o responsável por manter a produção de espermatozoides, tá? Então, nesse cenário, né, para deixar bem claro, a gente não deve usar a testosterona, porque a gente pode estar causando um mal para o paciente e prejudicando o futuro reprodutivo dele, tá? Então, baseado em tudo isso, o que a gente tem para fazer? Então, vamos entender. Então, nesses casos, é lógico que isso precisa ser avaliado, existem alguns parâmetros, valores do LH, do FSH, enfim, mas, via de regra, né, em casos de hipogonadismo em jovens, tá, em que a gente
por esses parâmetros laboratoriais, a gente vê que o testículo ainda tem reserva, tá? E há como a gente saber isso, a gente pode estimular a produção própria do paciente, tá? E a gente pode fazer isso de algumas formas. Uma das mais simples é usando o remédio via oral, né? Um dos mais conhecidos é o clomifeno, se trata de clomifeno, tá? Que em homens é usado o que a gente chama de forma off-label, né? Não é a indicação de bula, não é a indicação clássica de bula, ele é usado em mulheres para estimulação ovariana, mas em homens com hipogonadismo, sim. Em última análise, o que esse clomifeno vai fazer? Ele vai causar um aumento do LH, ele vai ter atuação lá nesse termostato cerebral que eu expliquei, vai aumentar a concentração de LH e esse LH então, ou seja, ele vai aumentar a intensidade do grito lá do testículo, na orelha do testículo, para que ele produza mais testosterona, tá? Então, essa é uma das maneiras. E dessa forma, a gente está mantendo, preservando a produção testicular e a função fértil, né, a função seminal desse testículo também. A gente não está deteriorando a função reprodutiva, tá? É possível também usar, em alguns outros casos, uma molécula específica que é o HCG, a gonadotrofina coriônica, e existem algumas formas, né, algumas opções no mercado, em que essa molécula ela é muito parecida com a molécula de LH. Né, é um tratamento geralmente que é injetável, tá? E aí essa molécula, por ser muito parecida com o LH, ela vai atuar no receptor de LH que tem lá no testículo e vai fazer a mesma coisa, vai estimular a produção de testosterona pelo testículo, tá? Mantendo também a função reprodutiva, tá? E tem ótimos resultados, né? Isso ajuda muito, inclusive é uma das opções, às vezes, de pacientes que estão com algum prejuízo da sua fertilidade e com um hipogonadismo associado, são formas da gente até, nesses casos, o paciente às vezes não vem com uma queixa ativa por conta da queda dos níveis hormonais, ele vem mais por conta da infertilidade, e aí a gente usa essas medicações e aí o paciente, a função testicular de uma forma geral ela é melhorada, tá? Então, em resumo, deixando bem claro, sim, existe opção de tratamento de hipogonadismo, ou seja, de deficiência de testosterona em pacientes jovens que não o uso da testosterona. E isso é importantíssimo que fique claro, né? Porque a gente infelizmente ainda vê no dia a dia de consultório, até tem uma pesquisa clássica dentro da urologia, feita pela própria sociedade, né, Associação Americana de Urologia, que ainda muito se prescreve testosterona para homens até para melhorar a fertilidade. É um baita contrassenso por tudo aquilo que eu expliquei, tá bom? Então é isso, né? Existe essa opção. O que a gente chama, né, o nome que a gente dá é de estímulo testicular, ou seja, a gente vai estimular a produção própria de forma a não prejudicar esse eixo hormonal. E são drogas seguras que podem ser usadas até por um tempo prolongado, né, para restabelecer os níveis hormonais e garantir que o futuro reprodutivo desse paciente não seja comprometido. Tá bom? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo um pouco mais longo, mais técnico. Se ficou alguma dúvida aqui, deixem nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!